Tentou ali pela manhã, mas nessa manhã existe um pão dos céus para as nossas vidas, através da palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor quer ministrar no meu e no seu coração, em nome de Jesus, né? Nós estamos lá com o acampamento da família, mas que bom que você e eu, por qualquer motivo, não podemos ir. Estamos aqui reunidos com o Senhor, né? Nesse ambiente gostoso. Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele está aí presente em todos os lugares, amém? Então Ele está aqui conosco também. Nós vamos usufruir da presença maravilhosa desse Deus, mas não antes disso, sem termos um momento de oração. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos buscar o Senhor nessa manhã. Pai, nós te agradecemos aqui por essa manhã. O Senhor providenciou tudo aqui para nós, como o pastor Elton colocou. Nós já tivemos a oportunidade de entrar na sua presença, tivemos a oportunidade de louvar o Senhor, de trazer a sua presença, os nossos dízimos, as nossas ofertas. E agora nós estamos aqui com os nossos corações abertos, sedentos, famintos da sua água e do seu pão. Por isso, fala conosco aqui nesses poucos minutos que nós temos, que nós possamos ser preenchidos pelo Senhor. Por isso, meu Deus, eu te peço que o Senhor venha trazendo paz, serenidade. Se existem corações aqui, meu Deus, angustiados, preocupados, por qualquer circunstância que seja, nós pedimos que o seu Espírito Santo venha, trazendo serenidade, para que nada, nem ninguém possa roubar as sementes que o Senhor está a depositar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos aqui trabalhar uma palavra. Se você gosta de anotar o título, eu assim a denominei: o reino de Deus em família. Nós estamos trabalhando durante o mês de abril o tema da implantação da cultura do reino de Deus nas nossas famílias. Quantos querem que as nossas casas, as nossas famílias se transformem em um ambiente onde há liberdade plena para o Espírito Santo? Amém, querido? E nós vamos aqui discorrer sobre um trecho bastante conhecido. Com certeza você já ouviu falar desse homem chamado Zaqueu. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Amém? Vamos repetir esse trecho do versículo. Pois me convém ficar hoje em sua casa. Imagina eu e você ouvindo isso de Jesus, querido. Qual que seria a minha e a sua reação se Jesus estivesse aqui simbolicamente passando por meio desse corredor? Ele olhasse para você, seu Geraldo, e falasse assim: Geraldo, vem cá depressa. Me convém que eu esteja hoje lá na sua casa. Eu confesso, querido, que se fosse na minha situação, possivelmente eu seria tomado por um certo desespero. Porque quando vai uma visita na nossa casa, especialmente quando ela é ilustre, né, Esther? A gente logo se preocupa com a arrumação da casa. E eu não sei o que eu faria, irmão. Eu teria que ligar para a Ana Clara e falar assim: esconde as bagunças. O mestre está indo nas nossas casas. Zaqueu não teve essa oportunidade. Mas no verso 6 diz que ele respondeu prontamente o chamado. O que diz lá? A Bíblia nos ensina, nos revela que ele desceu com toda pressa. Parecendo que quase que caiu da árvore, né? Mas a Bíblia diz que ele o recebeu com qual característica? Com alegria.
recebeu Jesus com muita alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, querido? Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos aqui a história de um homem. Eu gostaria aqui de trabalhar algumas características que o texto nos revela, para que nós possamos compreender aqui o que o Senhor quer revelar para mim e para você. A Bíblia diz que Jesus estava num lugar específico, uma cidade chamada Jericó. Jericó era como Araguari. Jericó está situada em uma região fronteiriça, ali da Palestina, do Estado de Israel, na divisa, próxima ali, bem próxima à divisa com a Jordânia. Essa cidade ela existe até hoje. É considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Dizem, Maurício, que ela tem mais de 6.000 anos. Uma história extraordinária. E assim como Araguari, porque nós estamos a apenas 35 quilômetros da divisa do estado de Goiás. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele tinha 3 características. A primeira delas diz respeito à profissão daquele homem. A Bíblia diz que ele era maioral dos publicanos. E quem que eram os publicanos? Os publicanos eram conhecidos por serem cobradores de impostos. Então ele era uma espécie de auditor-chefe da Receita Federal. E não é só de hoje que essas pessoas geralmente são mal vistas na sociedade. Quem gosta de cobrador de imposto, querido? Aliás, quem gosta de qualquer tipo de cobrador? Né, Eltim? Quem gosta de um cobrador batendo lá na sua porta? Ó, a notinha venceu. A promissória está em aberto. Olha, vim cobrar o seu aluguel. Se tem uma atividade que eu tenho dificuldade de fazer, é cobrar. Eu, particularmente, eu geralmente fico no prejuízo por não gostar de cobrar. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele era mestre em cobrar impostos. E justamente por estar numa região fronteiriça, existia ali, naquele lugar, naquela cidade, uma espécie de aduana, uma espécie de agência da Receita Federal. E às vezes se você não sabe ainda, nós estamos aí no prazo de entrega do imposto de renda. Então, o contexto ele é bem propício para nós falarmos de impostos. E uma das características, querido, do Império Romano, não só naquela região, mas de forma geral, o Império Romano ele dominava os povos e ele impunha severos e pesados impostos, como uma forma de empobrecer aquele povo dominado. Qualquer semelhança com hoje não é mera coincidência. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele comandava aquela espécie de coletoria e com toda certeza, querido, ele não era muito bem visto naquela cidade. Ele não era muito bem recebido. Por quê? Porque ele era do seu próprio povo, era um judeu cobrando pesados impostos do seu próprio povo. E o Império Romano fazia isso de propósito, o tempo não nos permite aqui trabalhar esses pontos, mas o fato é que Zaqueu era um cara que possivelmente não seria chamado para os churrascos. Talvez ele não era convidado a tomar café na casa dos seus vizinhos. Possivelmente até odiado por várias pessoas, porque às vezes até hoje a gente pode até tentar sonegar algum tipo de imposto. E alguém da Receita Federal, mais cedo ou mais tarde, vai lá bater na nossa porta. Mas aqui nessa época não era assim.
Porque ou você pagava, ou você pagava. Não tinha muito para onde escapar. E a Bíblia diz também de uma segunda característica desse homem. A Bíblia diz que ele era o quê? Rico. Né? E por que ele era rico? Porque o publicano, o cobrador de imposto, ele recebia uma comissão sobre o valor recebido. Era um baita do incentivo, André. O camarada bater de porta em porta e sair recolhendo os impostos devidos a César. E aqui eu gostaria de fazer já um primeiro adendo, porque a pessoa que é rica financeiramente, às vezes ela é até uma pessoa mal compreendida no nosso meio. Nós temos o preconceito, e às vezes até a discriminação, porque rico também sofre discriminação, viu, gente? E eu posso falar isso porque eu lido com várias pessoas com alto poder aquisitivo, e uma das coisas que eu observo nessas pessoas é que elas têm tanto problema quanto nós. Amém? Rico também sente depressão, rico também tem angústia, rico também tem muito problema, que às vezes nós entendemos que é exclusivo de pessoas de baixo poder aquisitivo. Isso é um preconceito. Eu posso garantir isso para vocês. Tanto que se você estudar o capítulo 18, você vai ver uma história lá de um outro rico que foi num caminho totalmente diferente desse aqui. Eu vou deixar você curioso para depois você ler na sua casa. E depois Jesus trata especificamente nesse sentido. Porque Jesus fala assim, olha, quão difícil, você pode voltar aí uma página, se você for lá no versículo 25 do capítulo 18, só para a gente contextualizar aqui, você verá o seguinte, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Às vezes você lê isso aqui e você fala assim, poxa, todo mundo que é rico está condenado para o inferno. Né? Mas não é bem assim, porque os que ouviram perguntaram assim, versículo 26 para Jesus, sendo assim, quem pode ser salvo? Verso 27, ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para quem? Para o nosso Deus. Então não tem nada que é impossível, querido. E às vezes nós ficamos na ilusão de entender que se o Senhor nos enriquecer materialmente, isso será a solução definitiva dos nossos problemas. Não se engane, querido. Às vezes nós ficamos ali jogando na cena, comprando triângulo da sorte. O que mais tem aí? Tem telecena, né? Existe ainda telecena? Não sei se o Santos morreu, né? Mas deve existir ainda. Mas a gente faz ali aquela fezinha, aposta, né? Hoje aí está famoso, é tal de bet, né? Tigrinho, joguinho, e aí jogo do bicho, né? Tem uma infinidade. E a gente acha que se a gente acertar aquilo, vai ser a solução dos nossos problemas. E no aspecto imediato, pode até ser que se resolvam vários dos nossos problemas. Mas isso não será suficiente para salvar as nossas almas. Porque o que parece impossível para o homem é perfeitamente possível para quem? Para o nosso Deus. E voltando no capítulo 19, na próxima página, nós observamos que esse homem, ele foi movido inicialmente por uma curiosidade. Porque por onde Jesus passava, querido, a notícia se espalhava rapidamente. Então havia já a notícia, o burburinho na cidade, que Jesus atravessava pelo meio daquela cidade. E a Bíblia diz no versículo 4, que correndo adiante subiu ele num sicômoro, uma espécie de figueira. Dizem que é uma árvore espinhosa, parecida com a nossa paineira. Quantos conhecem paineira? Ou barriguda, né? Diz que essa árvore tem aqueles espinhos ali parecidos com as paineiras que, não por coincidência, florescem nessa época do ano. Se você já viu alguma aí na cidade, elas estão belíssimas. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele correu e subiu naquela árvore. Porque ele tinha uma terceira característica, era uma limitação física. Qual que era? Ele era um cara
de baixa estatura. Agora você imagina, um cara tampinha, cobrador de imposto, amado pelo seu povo. Imagina essa pessoa no meio dessa multidão. Mas ele não se limitou naquela circunstância física que o impedia de ver Jesus. Ele procurou um lugar de destaque, um lugar mais alto, por onde ele pudesse verificar e conhecer quem seria esse Jesus. Mas você sabe o que eu vejo na vida de Zaqueu? Algo que era muito além de uma curiosidade. Porque se fosse uma simples curiosidade, Zaqueu poderia muito bem ter feito uso do seu poder. Zaqueu era um homem de poder. Ele poderia ter ordenado que soldados abrissem caminho em meio à multidão. Ou ele mesmo poderia ter determinado aquelas pessoas que abrissem caminho para que o todo-poderoso Zaqueu pudesse satisfazer a sua curiosidade. Eu vejo em Zaqueu muito mais do que uma simples curiosidade. Eu vejo dele um desejo, uma ânsia, uma vontade, assim como o cego Bartimeu tinha. Se você também lê no capítulo 18. Zaqueu não queria simplesmente ver. Porque em meio à multidão, queridos, todas as vezes que você vê Jesus envolto em uma multidão, ali no meio daquela multidão existem 3 tipos de pessoas. Existem os curiosos, existem os murmuradores e existem aqueles que são transformados. E eu vou falar uma coisa para você, você não se escandaliza comigo. Aqui hoje de manhã nós temos esses 3 tipos de pessoas. Aqui hoje nós temos curiosos, que vieram só para saber o que acontecia no culto. Nós temos aqui pessoas murmuradoras, e você não precisa se identificar para mim, se você é um deles. E nós temos aqui pessoas que podem ser transformadas pelo poder de Deus. Em qual desses 3 grupos de pessoas você quer estar? Responda para você mesmo. Zaqueu escolheu estar no seleto grupo das pessoas que são transformadas quando vem Jesus. Você pode ir embora hoje satisfeito da sua curiosidade. Você pode ir embora hoje, continuar murmurando, reclamando da sua vida, atraindo maledicências, assim como você chegou aqui hoje. Mas você pode sair daqui hoje como um agente de implantação do reino de Deus dentro da sua casa. Em qual desses grupos você deseja estar? É a pergunta que o Espírito Santo te faz nessa manhã. Zaqueu saiu das sombras, ele saiu da sua posição de conforto. Ele saiu da altura do seu cargo e se sujeitou a subir numa árvore para que ele pudesse ver Jesus. A reação de Jesus foi imediata, porque no versículo 5 diz que quando Jesus estava chegando, ele olhou para cima e viu aquela cena daquele baixinho lá em cima daquele galho, daquela árvore, sabe-se lá equilibrando de que jeito, porque com certeza não era uma pessoa que tinha muita prática nesse tipo de coisa. Se eu for subir numa árvore hoje, querido, possivelmente eu passarei vergonha e precisarei do SAMU me acudir. Mas a Bíblia diz que aquele cara subiu naquela árvore. Jesus olhou e falou assim: desce como? Devagar? Depressa. Pois me convém ficar hoje em sua casa. Gente, imagina o susto daquele cara. Eu acho que ele despencou. Sim, isso é uma questão que eu estou falando. Às vezes eu fico lendo a Escritura, eu gosto de ficar mentalizando como que aquilo poderia ter acontecido. Se fosse eu, querido, eu teria despencado daquela árvore. O fato é que Zaqueu atendeu o chamado. E no verso 6 ele diz que desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Jesus foi recebido por alegria por Zaqueu. A tradução do nome Zaqueu significa justo. Mas será que Zaqueu era tão justo assim para cobrar impostos? Depois a gente vai fazer essa pergunta no final.
Mas o fato é que Zaqueu atendeu aquele chamado e ele o recebeu com muita alegria. Aí no verso 7, o segundo grupo de pessoas que estão presentes em qualquer tipo de ajuntamento de pessoas entrou em ação, Maurício. O que a Bíblia fala para mim e para você? Quantos? Versículo 7. Todos os que viram. Isto murmuravam, reclamando, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Isso aqui revela como que Zaqueu era popular no meio do povo. Porque a Bíblia diz que todos, uma unanimidade em meio a uma multidão, todos reclamavam como que Jesus pode entrar na casa do William, sendo ele ainda um pecador. Isso aqui revela para mim e para você, querido, que Zaqueu não tinha nenhum tipo de prestígio no meio do seu povo. Seja pela posição em que ocupava, seja pela forma que ele fazia, que ele praticava ali o seu trabalho. Que nós não temos detalhes, mas eu acredito que esse camarada aqui não era dos mais probos. Eu acredito que esse camarada aqui não era dos mais honestos ali na realização do seu trabalho. A Bíblia não fala isso, aqui é uma presunção minha, tá? Mas a Bíblia diz que Jesus levantou-se, pegou na mão de Zaqueu e foram todos lá para a casa dele. E deve ter sido um evento extraordinário. Deve não, com certeza foi. Porque lá no versículo 8, um Zaqueu totalmente diferente se apresenta. A Bíblia diz que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Já é um homem totalmente diferente. Eu acredito, é uma opinião minha, que esse camarada ficou pobre. Ou ficou com muita pouca coisa depois disso aqui. Porque o que ele fez? Metade ele deu. A outra metade, ele cuidou de cumprir uma lei mosaica. Porque se você ler o livro de Êxodo, você vai verificar que a pena para aquele que era flagrado em roubo era restituir 4 vezes mais. Nossa, se fosse hoje, hein? Acho que resolveria bem o problema, né? Um camarada foi lá, roubou um carro, ele tem que dar 4 para a vítima. Acho que isso aí resolveria bem o problema hoje, sim, que nós temos. Mas, enfim, isso foi espontâneo, isso foi algo natural. E quando a Bíblia diz que Zaqueu se levantou, esse verbo, se levantar, na palavra de Deus tem um significado muito forte. Porque se levantar exige um posicionamento firme, definitivo, abrangente, forte. Ele não estava simplesmente sentado na sua mesa, embriagado por vinho, e soltou uma conversa fiada. A Bíblia diz que aquele homem, no meio da sua casa, em meio à sua família, ele se levantou e adotou uma postura de uma pessoa que foi transformada por Jesus. Porque ele falou: olha, tudo que eu conquistei, a minha profissão, tudo que eu conquistei no meu trabalho, de forma lícita ou ilícita, nada disso faz sentido, se não for para ter a salvação do Senhor dentro da minha casa. Ele se levanta, faz essa declaração, e qual que é a resposta imediata de Jesus? Que dia? Hoje, versículo 9. Hoje houve salvação nessa casa. Quando a Bíblia fala em casa, querido, quando as Escrituras falam na palavra casa, ela não necessariamente está remetendo a um lugar físico. Casa, na Bíblia, significa família.
Quando Jesus falou para Zaqueu assim, olha, convém que hoje eu esteja na sua casa, isso remete muito mais do que a um lugar físico. É como se Jesus falava assim, Zaqueu, hoje eu quero estar com a sua família. Então a casa de Zaqueu significa a família de Zaqueu. Então vejam que Jesus estabeleceu aqui justamente uma casa de paz. O pastor Carlos trouxe essa palavra para nós na semana passada. E nós vemos aqui o próprio Jesus estabelecendo uma casa de paz em meio àquela família. Quantos querem receber Jesus nas suas casas? Que bênção. Então, quando nós falamos em implantação da cultura do Reino de Deus em família, nós falamos da implantação da cultura do Reino de Deus nas nossas casas, nas nossas famílias. Levar o Senhor Jesus para se assentar na mesa e no sofá da sua sala. Que privilégio, hein, queridos, que esse homem teve. No meio de toda aquela multidão, aqui ele foi escolhido. Porque, como eu disse para vocês, na multidão você tem os curiosos, que simplesmente observam. Você tem os murmuradores, que sempre estão reclamando de tudo. E você tem aqueles que são transformados. E os que são transformados são aqueles que levam o Senhor para casa. É maravilhoso, querido, nós estarmos aqui reunidos em família, em igreja, e podemos contemplar aqui as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Mas é muito mais do que isso. Nós precisamos levar o Senhor para as nossas casas. Amém? As nossas casas, queridos, podem ser referenciais da habitação de Deus. As nossas famílias podem ser recebidas, podem ser anfitriãs do próprio Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, isso não pode sair do nosso radar, amém, querido? Por quê? Porque o Filho do Homem, verso 10, veio buscar e salvar o perdido. Que coisa maravilhosa. Que bênção. Ontem nós tivemos ali em um evento de fundação de uma família. Nós tivemos em um casamento. Um casamento é um evento de fundação de uma família, né? O pastor El esteve lá conosco também, o Maurício. E o que eu achei interessante, queridos, é que aquele jovem casal, a Jéssica e o Lucas, organizaram aquele casamento ali, naquela chácara, lugar muito bonito, estava cuidadosamente preparado para aquela cerimônia. Toda a decoração, os músicos posicionados, os convidados chegando aos poucos. Mas de repente eu olhei para o lado de Uberlândia e vi uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Eu falei, gente, aquela nuvem está escura. Queridos, caiu um dilúvio. Né, Maurício? Uma chuva, assim, começou aquele sereninho, né? Aí o pessoal já foi se abrigando ali onde podia. Passado alguns minutos, querido, uma tempestade impetuosa. A chuva de vento. As irmãs com os cabelos tudo arrumados, com sacolinha na cabeça, tentando proteger. Né? A mesa já estava posta ali com ali o alimento, estava tudo cuidadosamente preparado. E aparentemente estava tudo destruído. Eu olhava para o noivo, nossa, o semblante dele era de dar dó. Se você olhava para ele assim, o ar livre, tem esse detalhe, o casamento era o ar livre, porque o desejo da noiva era fazer no crepúsculo da tarde. E estava perfeito o pôr do sol, até antes de vir essa pequena nuvem, que se transformou num temporal, queridos, sem precedentes. Assim, muita chuva, começou a goteirar, e foi aquele auê, o pessoal desmontando equipamento de som para tirar da chuva. E você via ali no rosto dos convidados, do noivo principalmente, dos familiares, aquela angústia. Mas de repente lá no meio, os irmãos começaram a orar. Deram as mãos, começaram a orar. E eu virei para o noivo e falei assim, coloquei a mão no peito dele e falei assim, fica calmo. Tudo é para a glória de Deus. E aparentemente, querido,
o evento que tinha sido cuidadosamente preparado estaria destinado ao fracasso. Eu falei para ele, filho, não fica assim não. Porque se precisar da gente fazer lá debaixo de chuva, a gente faz. Mas não deixe isso tomar conta do seu coração. A noiva ficou parada lá dentro do carro, sei lá quanto tempo. Lá não tinha nem jeito dela descer, né, de tão forte que era a chuva. De repente, o Espírito Santo veio e soprou aquela nuvem. E fez uma noite maravilhosa. Rapidamente tudo se secou. Ali o pessoal do cerimonial arrumou tudo. Os equipamentos de som voltaram aos seus lugares. E a cerimônia aconteceu. E no final, a única coisa que era vertida, a única coisa que se vertia eram lágrimas. Pelos milagres que o Senhor estava operando naquele lugar. E assim também, querido, é conosco. Sabe? E eu estava vendo assim, testemunhando naquela noite, assim, ver uma lua cheia, querido. Um negócio extraordinário. Milagre de Deus. E o pastor Caisla falou assim, olha, foi muito mais bonito desse jeito do que de repente no pôr do sol que você queria, porque o Senhor é assim. O nosso Deus, Ele é assim. Ele afasta tempestades, Ele traz milagres sobre as nossas vidas. Então, de repente, lá na sua casa, você está visualizando uma pequena nuvem de tempestade. De repente, você está passando pela tempestade dentro da sua casa. Às vezes, ameaças de divórcio estão rondando seu casamento. Às vezes, drogas estão invadindo a vida dos seus filhos. Situações financeiras podem estar impactando dentro da sua casa. Verdadeiros temporais podem estar acontecendo. Não tema, querido. O Senhor está a favor da sua casa, da sua família. No momento do desespero, suba as árvores espinhosas. Enfrente as adversidades, enfrente os problemas. Enfrente as tribulações que se avizinham. Elas não dependem de nós. Meia hora antes daquela chuva, ninguém, na melhor hipótese, nem o melhor meteorologista, falava que ia chover, porque estava uma tarde maravilhosa, né, Elton? O lugar estava lindo, mas de repente veio aquela chuva. E ela aparentemente tentou roubar a alegria daqueles noivos, mas eles não permitiram. Então, talvez você está me ouvindo hoje e a sua casa está uma bagunça. A sua família está passando por tribulações. Você sente dores terríveis dentro do seu coração. Não temas. O Senhor quer levar salvação para dentro das nossas casas. E eu falo isso não limitado a uma estrutura física que você tem lá na sua residência. Casa é diferente de residência. Ele quer levar isso para dentro do coração da sua família. Em nome de Jesus. Nós testemunhamos ali o nascimento, a fundação de uma família. E foi maravilhoso. Aquela tempestade não impediu o proferir dos votos. Não impediu o trocar das alianças. Não foi suficiente para impedir a bênção de Deus. Qualquer que seja a tempestade que você esteja enfrentando, querido, ela não será suficiente para impedir o melhor de Deus na sua vida. Você toma posse disso? Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã. Em louvor e adoração à presença dEle, porque esse é o nosso Deus. Ontem também, eu assisti um filme que é bem relacionado aqui ao tema da palavra. Talvez se você já tenha assistido. E se você não assistiu, eu recomendo que você o assista. Chama-se A Forja. Quantos já assistiram? É um filme maravilhoso. E ele trata justamente da implantação do reino de Deus em um ambiente de uma família que estava se esfacelando. Conta a história de um jovem chamado Isaías, um nome profético, de 19 anos que enfrentava ali os seus desafios de ingresso na vida adulta. Não vou ficar dando spoiler do filme não, porque depois você assiste, que é muito interessante. E um pai que abandonou aquela família, mas de repente ele encontra um homem que fala da palavra de Deus para ele, dá oportunidade para aquele rapaz. E no final, justamente por passar pela forja,
né? E eu vou deixar a curiosidade para depois você ler o seu filme. Jesus transforma aquele jovem na melhor versão dele. O Senhor Jesus transformou Zaqueu na sua melhor versão. Jesus, Ele quer transformar a mim e você nas nossas melhores versões. Ele quer impactar as nossas casas, as nossas famílias, para que nós sejamos a versão que essa sociedade precisa. Quando nós oramos por países, estados, são entidades abstratas, querido. Elas não existem, são criações humanas. Mas por trás daquela bandeira verde e amarela, existem 210 milhões de pessoas. Por trás daquela bandeira de Israel, existem pelo menos 12 milhões de pessoas naquele estado. Só que em Minas Gerais nós somos 30 milhões de pessoas. Quando nós oramos por essas bandeiras, o Senhor está enxergando as nossas casas. O Senhor está enxergando a mim e a você no alto de uma árvore espinhosa. E às vezes nós descemos dali todos rasgados, feridos, machucados, pelas circunstâncias, pelas tribulações que esse mundo nos impõe. Mas existe uma esperança. Cristo Jesus. Ele é a esperança. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O fato de Zaqueu ser um pecador não impediu que Jesus entrasse na casa dele. O fato de eu e você, queridos, sermos cheios de limitações, de defeitos, de imperfeições, não nos impede que o Senhor entre nas nossas casas. Isso não impediu que Jesus visitasse Zaqueu. A única coisa que nos impede é um coração duro. Zaqueu poderia ter chegado ali como um curioso de coração duro. Eu vou te dar um exemplo de um coração duro, porque às vezes a gente vem na igreja, Maurício, e a gente fala assim, não, mas eu sou tão bom, eu não mato, não roubo impostos, eu não brigo, eu sou quase um anjo. Zaqueu não chegou com esse espírito. Zaqueu chegou assim, eu já ouvi os milagres que esse homem fez. Eu e minha casa precisamos experimentar isso. Amém, querido? Quer levar o Senhor para sua casa? Baixa suas armas. Baixa o seu escudo. Às vezes nós chegamos cheios de defesa. Não, mas eu não minto. Eu não passo ninguém para trás. Pago minhas contas direitinho. Nenhum de nós aqui presta, querido. Vou começar de mim. Amém? E é justamente isso que garante a possibilidade do Senhor olhar para mim e para você e falar assim, vem depressa. Hoje eu quero ir lá na sua casa. Não é amanhã. Não é semana que vem. Ele não vai agendar um dia, é hoje. É hoje, querido. Ele quer entrar na sua casa, ele quer entrar no seu coração, ele quer transformar a vida dos seus filhos, ele quer conquistar o coração dos seus pais. Hoje ele quer usar para você ser um mensageiro lá na sua empresa, no seu trabalho, para você levar essa mensagem. Para você ser resgatado e ser salvo, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, a gente já está concluindo nessa manhã. Durante o momento do louvor, eu até vou pedir para os meninos, se for possível, ministrar essa canção de novo. Né? Eu estava cantando a canção falando assim, é Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. E a próxima frase fala assim, perdendo o quê? Tudo com alegria, por amor e com alegria, dono dos meus dias. Se Zaqueu estivesse aqui, eu acredito, Bruninho, que ele ia cantar essa canção, porque quando você ministrou a canção, eu falei, gente, parece o Zaqueu cantando, porque é por ele
para Ele que nós entregamos as nossas vidas. É por Ele que nós nos encorajamos a perder tudo por amor, mas com alegria. Às vezes a gente aposta na bet, na cena, no bolão, para ganhar. Você já apostou para perder? Ah, meu irmão, a dinâmica do reino dos céus não tem nada a ver com a nossa aqui. Às vezes você tem apostado muitas fichas para ganhar muitas coisas. Você tem apostado fichas para mudar de emprego, para alcançar uma faculdade, para reestruturar a sua empresa, fazer uma casa nova. Que tal você hoje, eu e você hoje, fizermos uma aposta para perder tudo? Eu acredito que Zaqueu perdeu tudo, mas foi com alegria. Amém? Então, enquanto nosso ministério Carta Escrita, hoje incrivelmente masculino, vocês notaram? Incrivelmente masculino, que bênção. Louva a Deus pela vida de vocês. Mas enquanto eles ministram essa canção, deixa o Espírito Santo falar com você. Fala assim: Senhor, eu estou preparado para escalar árvores espinhosas, mas eu não sou movido por uma curiosidade comum. Eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor entre na minha casa, na minha vida. E através disso, Senhor, o Senhor possa mudar a história da minha família. Que o seu reino seja implantado na minha casa. Querido, ouça só uma coisa: um reino, ele pressupõe duas coisas, dois itens. Precisa de um rei e precisa de um povo. Um povo nós temos aqui. Qual é o rei que você elege como sendo soberano sobre a sua vida? Deixa o Espírito Santo falar no seu coração, em nome de Jesus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Aleluia. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nós não somos dignos de recebê-lo, mas ainda assim Ele quis estar conosco. Minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Quem é Ele? E é Ele, Busca Ele nessa manhã. por Ele que eu estou gastando a minha vida. Com que você tem gastado a sua vida, querido? Perdendo tudo por amor e com alegria. Perca para Ele. Dono dos meus Perca dias. para Ele com amor e com alegria. Estou preparando um caminho, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Declare nessa manhã. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha
Enxergue isso, querido. Soberano e em poder. Peça isso com fé nessa manhã. Vem, Senhor, vem sobre as nossas vidas. Entra nas nossas casas. Consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano e em poder. Ele virá. E o governo está nele. Deixam ele irás. Consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá. Soberano e em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano e em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Aleluia. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia, querido. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de saber se de repente aqui existe alguém que precisa receber Jesus publicamente como seu Senhor e seu Salvador. Talvez você esteja como Zaqueu, movido por uma curiosidade. Talvez você esteja em cima de um galho de árvore, você não sabe para que lado você vai. O Senhor Jesus está aqui no nosso meio. E Ele quer receber a sua vida. Então, quando nós estamos com os olhos fechados, se existir alguém que está movido por essa vontade, assim como Zaqueu esteve naquele dia, eu convido você a fazer um aceno com a sua mão para mim, para que nós possamos orar por você. Jesus está aqui, está falando assim: vem, desce depressa. E Ele está convidando a mim e você a recebê-lo com alegria. Você quer vir, querido? Vem aqui. Vem aqui em nome de Jesus. Alguém mais quer receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Amém. Então vamos orar aqui por essa querida. Só um instante. Como você chama? Aparentemente assim, não acontece nada.
Existe uma festa no céu, se você pudesse ver agora, você ia ficar impactado. Mas a partir desse momento, o Senhor entra no seu coração. Mais do que isso, Ele entra na sua casa, Ele entra na sua vida. Ele vai mudar a sua história, como Ele mudou de cada um de nós que estamos aqui. E por isso nós queremos andar com você em família. Hoje a sua casa é a nossa casa. E as nossas casas é a sua casa também. Tá certo? Então nós vamos te receber como nossa irmã em Cristo, em família. Nós vamos fazer isso apresentando essa família maravilhosa. Queria que você se virasse. Nós vamos te receber com um aplauso, com um abraço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Amém, querido? O pessoal vai orar com ela ali, vai receber ela direitinho. Quanto a nós, você está liberado. Deus abençoe sua vida, sua casa. Não esqueça, o caminho não é ganhar, é perder. Perca tudo, com amor e com alegria. O Senhor vai te dar a eternidade para mim e para sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.